Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. No último vídeo comecei a falar sobre a lei do inquilinato, como é conhecida, e falando sobre garantias. Falamos sobre a fiança, falamos sobre seguro, fiança locatícia e falamos da dupla garantia que é proibida por lei. E às vezes sem querer, sem pensar que está fazendo a dupla garantia em contrato, ocorre. Bem, parei na caução no último vídeo e vamos concluir esse assunto agora nesse vídeo sobre garantia mencionada na lei do inquilinato no seu artigo 37. Essa lei é uma lei que vingou. No Brasil tem lei que não vinga e tem lei que vinga. Essa é uma lei que existe há muito tempo, né? Ela é de 1991, né? E depois foi alterada em 2009 pela Lei 12.112. As alterações que ocorreram nessa lei foi simplesmente um ajuste daquela jurisprudência majoritária que definiu melhor a lei no seu dia a dia, na prática, na aplicação desta norma, que é uma lei especial, né, e federal, aplicada para o Brasil todo. Então, isso que nós estamos conversando vale para Rio Grande do Sul ou para Roraima, tá? A você, meu amigo corretor, minha amiga corretora, antes de entrar na caução, eu vou pedir a você que dê um like para nós, que se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, né, corretores e corretoras, administradores de imóveis. Como eu disse também no primeiro vídeo a respeito de garantias, nós não estamos tratando aqui sobre contrato da administração de locação. Nós estamos falando das garantias que tem na lei do inquilinato. A caução. Pouca gente, a grande maioria que se utiliza de caução é a caução em espécie, em dinheiro. E a lei fala que até 3 aluguéis você pode pedir caução. Um aluguel de R$1.000, você pode, proprietário ou administradora ou corretor que tem uma carteira de locação, pode pedir até R$3.000, ou seja, 3 vezes a locação. Esse valor, como a própria lei diz, ele tem que ser depositado numa conta poupança. E recomendo que se faça isso. Muitos dos proprietários até se utilizam desse dinheiro para usar com suas despesas, viagem. É recomendável isso. Mesmo que ele não deposite numa poupança aberta para esse fim, lá no final do contrato, ele tem que devolver esse dinheiro ao locatário ou inquilino com juros e correção monetária da poupança. Mas, como muitos dos proprietários utilizam esse dinheiro, cai numa cilada provocada às vezes por ele mesmo, ou quando o locatário, o inquilino, passa a conhecer o proprietário e conversa diretamente com o proprietário sem a gente que administra saber.
Ele deu 3 meses de caução. E a qual é a cilada? E aí vai a dica. Experiência própria. Já assisti esse filme várias e várias vezes. Inquilino bonzinho, pagou sempre em dia, tudo direitinho, né? Que nem meu amigo Clóvis aqui, que sempre paga em dia direitinho, deixou calção. Aí quando está terminando o contrato, 30 meses, no 27º, 28º, 29º e 30º mês, ele fala direto com o proprietário, sem conversar comigo. Olha, proprietário, esses últimos 3 meses, a minha calção fica para você, que é corrigida e tal, tudo mais. Pode ficar. E eu não pago. O proprietário também não pôs o dinheiro na caderneta de poupança, ou até pôs. Ah, tá bom. Mal sabe ele que ele acabou de abrir mão da sua garantia. Porque a garantia é só para ser devolvida depois da vistoria da entrega do imóvel, que o corretor, o administrador é responsável. Ora, como o corretor, a corretora, o administrador de imóvel, a imobiliária, pode ser responsável por um trato entre proprietário e inquilino, inquilino e proprietário. Então, não recomendo que seja dispensado os 3 meses de aluguel, os 3 meses de garantia que foi dada, representando 3 meses de aluguel. Por quê? Ora, o inquilino saiu do imóvel, vamos fazer a vistoria na presença do inquilino ou com alguém que ele indique, ou ele não indicando. No nosso modelo de contrato, e recomendo a todos que se faça assim, é que o administrador leve 2 testemunhas, caso ele não compareça ou não indique ninguém. Depois explico as consequências disso. Mas a pessoa não tem mais dinheiro a pegar, a garantia já foi paga pelos últimos 3 meses, não recolhido, não pago. Vou ao imóvel, na hora de tirar a mudança, quebrou todas as quinas da casa. Ou a sujeira que aquele armário ou aquele sofá estava escondendo, ou lâmpadas que foram entregues inteiras estão queimadas ou estão sem lâmpada. Veja, não pode dispensar o aluguel até o término do contrato. É 30 meses, até 30 meses. A pessoa vai entregar o imóvel, marca a data para ser feita a vistoria, faz a vistoria, necessita arrumar isso, isso e aquilo. A pessoa já está fora até da cidade. Ó, você tem aí 3 meses de garantia, dá para fazer? Às vezes já aconteceu comigo, dos 3 meses de locação não ser suficiente para arrumar, para dar a manutenção devida ao imóvel. E aí? Vai ter que correr atrás do prejuízo? Vale a pena você fazer uma execução por diferenças ínfimas? O que dá para fazer, e muita gente não sabe disso. Aliás, aqui no nosso município, eu fui o primeiro a executar um contrato de locação sem processo de conhecimento, né? Então, hoje, há algum tempo atrás, lógico, você pode protestar
no cartório de protesto, de nota de protesto, a falta de pagamento do aluguel. É a maneira mais rápida que você pode ter, aquele que tem um nome, que se preocupa em ter um nome sem problemas, é protestando o aluguel. Então veja, estamos falando da garantia. A caução é a mais usual, é a de 3 meses. Tem muita gente que faz 2 meses, 1 mês. Eu não recomendo, porque entre as garantias não é a melhor, né? E depois eu vou até dar uma classificação, ao meu ver, pela minha experiência, a melhor garantia para a pior garantia, tá? Existe a caução também, no parágrafo 1º do artigo 38, a caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos, e em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula. Veja você, essa caução eu utilizo bastante, a do bem imóvel, mas pode ser bem móvel. O que é um bem móvel? Um carro. Desde que esteja quitado, desde que o carro, hoje qualquer carro aí mais simples que tem, aí, qualquer carro vale 30, 40, 50 mil. A única exigência que a gente faz no nosso contrato é que seja apresentado a nós o seguro do carro, contra roubo, incêndio, batida, isso completo. É um bem móvel que está sujeito a ser roubado. E você perde a garantia? Não, porque você exigiu o seguro, você fez a sua parte. Bem móvel pode ser um quadro premiado, reconhecido, ou seja, muito pouco utilizado. Me utilizei em 2 ocasiões esse tipo de contrato e tem muito proprietário que não aceita. Agora, o bem imóvel, eu sugiro ao proprietário, mas nunca vi. Eu sugiro, eu sou a favor, inclusive eu coloco ele na ordem de prioridade como o segundo melhor, a segunda ou terceira melhor garantia. A caução do bem imóvel. Como que é isso? A pessoa vem de outra cidade. Várias vezes já aconteceu aqui com nós, aqui no nosso balcão aqui. Olha, estou vindo de São José dos Campos, tenho meu imóvel lá, deixei para alugar lá, aluguei, agora estou mudando para cá e tal, mas eu não tenho fiador. Eu falei, mas o fiador é o senhor mesmo. O senhor tem um imóvel, está matriculado, está registrado? Sim, é meu, tem matrícula. Eu falei, vamos fazer uma caução do seu imóvel como garantia no meu contrato. Ele não vai ter que procurar fiador, ele não vai gastar com seguro fiança, ele não vai fazer depósito antecipado, ele não vai gastar sim com o registro do contrato, com a verbação, melhor dizendo, com a verbação desse contrato lá no registro de imóveis, que esse imóvel que ele está dando como caução está inscrito. Primeiro cartório, segundo, terceiro, depende da cidade. Então veja, traz para mim esse contrato averbado lá na tua matrícula e eu te dou a chave. É ótimo essa garantia. Outra, ninguém vai comprar um imóvel onde tem uma garantia dessa. Pode vender o imóvel? Pode, mas a garantia acompanha. Quem compra um imóvel, pode ser vendido imóvel com adjeto hipoteca, hipotecado, ou com um contrato de garantia de uma locação. Pode ser vendido? Pode, mas quem compra assume esse risco.
E ele já compra sabendo, porque vai tirar a certidão daquele imóvel que foi dado como calção, vai aparecer lá a averbação do contrato nosso. Quer melhor garantia que essa? Se a pessoa ficar devendo, eu já tenho um imóvel para buscar porque ele deu em calção. Uma ótima garantia. Pouca gente se utiliza. Eu podendo utilizar essa garantia, eu prefiro essa garantia. Depois, lógico, do seguro fiança locatícia. Sem sombra de dúvida, a melhor garantia numa locação é o seguro fiança. Em segundo lugar, eu colocaria essa calção do bem imóvel. Mas tem também uma outra modalidade de calção, que nós vamos falar agora, também já me utilizei, mas é muito pouco usual, que inciso 4 do artigo 37, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Existem alguns bancos que se especializaram nisso. Ou seja, são depósitos que você faz numa cessão fiduciária junto a uma instituição bancária. Nós aqui exigimos, no mínimo, um depósito de 8 meses. A pessoa tem dinheiro. Tem cliente que chega aqui, olha, eu queria pagar o imóvel, eu vou ficar um ano, quero pagar o imóvel, já deixar os 12 meses. Qual é o desconto que eu vou ganhar? O que eu quero? Veja, para o proprietário receber 12 meses na frente, pode ser significativo até para ele trocar de carro, fazer uma viagem ou fazer algum investimento. É permitido? Eu tomo cuidado sempre, todos os meus contratos, não é residencial, de ser 3 meses, 30 meses. E coloco o perdão da multa após o 12º mês. Pode pagar antecipado? A lei fala que tem que ser mês vencido, né? Aí vai a dica. Eu imito boleto com vencimento dos próximos 12 meses. Com desconto ou sem desconto, negociado, não negociado. E a pessoa paga os 12 meses antecipados. Mas no meu recibo, no meu boleto, eu coloquei as datas corretas de vencimento. Tá? É uma forma de estar dentro do que a legislação fala. E não sobrar, daqui 12 meses, 15 meses, sobrar alguma coisa para a imobiliária, para o corretor, a corretora, e nem para o proprietário. Então veja você, pouco usual, mas também já se utilizamos. Então eu fiz aqui com vocês, nesse segundo vídeo, as garantias de locação. Muito corretor, corretora, muita gente me pergunta, qual é a melhor garantia? Bem, tem uma garantia que não está na lei, que eu me utilizo e gosto muito dela, tá? Que é a garantia, a gente chama de carta garantia. É uma garantia da empresa aonde aquela pessoa que pretende alugar, ela dá uma carta de fiança, uma carta de garantia. Um exemplo bem prático. Um sargento da Marinha alugou a casa e ele trouxe uma carta
garantia da Marinha, né? Das Forças Armadas, né? Aeronáutica, Exército e Marinha. E me bastou. Dentro dessa carta, a obrigatoriedade do administrador, caso o sargento atrase o pagamento mais que 10 dias, eu devo comunicar por escrito o departamento da Marinha que atende isso. Em conversa com ele, ele me disse que se um dia viesse a acontecer isso, ele poderia ficar em prisão por desonrar as armas. A coisa é tão fascinante, tão inacreditável que a carta do Exército, a carta da Aeronáutica, a carta da Marinha atesta que aquela pessoa é apta a pagar aquele aluguel. E ela garante o aluguel para o proprietário, para a administradora, com essa condição: se aquele militar atrasar mais que 10 dias, você tem que avisar. E tem um prazo máximo também. Uma vez eu fiz uma alocação para o gerente da Casas Pernambucanas. A Casa Pernambucana me mandou uma carta se responsabilizando pelo aluguel daquele funcionário dela. Aqui na nossa cidade, por conta de grandes obras que ocorreram, veio uma empresa de uma grande magnitude aí, nacional, aonde eu aceitei carta dessa empreiteira, Queiroz Galvão, dando nome aos bois, uma empresa ímpar, uma empresa muito boa, nunca deixou nenhuma, ocorreu de funcionário atrasar, sim, mas eles, quando foram acionados, com 10 dias resolvemos o problema. Não está na lei, mas a gente exerce, faz, né? Não vou aceitar uma carta de um funcionário que trabalha numa empresa desconhecida, numa pequena empresa, uma empresa de esquina, de fachada, não dá. Mas o bom senso de carta também, de fiança bancária existe. Às vezes a empresa é grande, tem a conta no banco, o gerente para auxiliar ou para fazer a média com aquele cliente, oferece, já vi até gratuitamente, carta bancária de garantia, né? Então, na ordem de prioridades que eu fiquei de comentar com vocês, eu creio que a melhor garantia que existe é a do seguro fiança locatícia. Em segundo lugar, eu sou a favor do fiador, aquele que apresenta como um bem de imóvel apenas como idoneidade financeira, para não cair no risco de ser dupla garantia. Depois, a caução do bem imóvel. Em quarto lugar, essa carta garantia de empresas, que a própria empresa dá essa carta garantindo o aluguel do seu funcionário. Nunca tive um único problema
com esse tipo de garantia. Depois eu iria para a caução em dinheiro e a caução de bem móvel, tá? Dependendo do bem móvel, talvez viesse até antes da caução de 3 meses. Caução de 2 meses, nem pensar, de 1 mês nem se fala. Por quê? 3 meses é muito pouco. Para você tirar uma pessoa, ele teve problema, o que a gente chama, teve uma dor de barriga, foi dispensado, tá sem emprego. 3 meses passa rápido demais. Para tirar uma pessoa, porque veja, primeiro mês não pagou. Você não sabe por que ele não pagou. Se ele foi dispensado, se ele teve problema familiar, se ele teve problema de doença, isso, aquilo. Mas o teu cliente, que é o proprietário, não vi depositado até agora o dinheiro. O que vocês fizeram? Eu tenho como hábito, no nosso escritório, 10 dias de atraso, a gente já faz a notificação extrajudicial. Mas eu vou pagar. Faço, porque é o meu trabalho, né? Eu tenho que apresentar isso ao proprietário. Olha, a minha parte eu estou fazendo. Pagou no 11º dia, pagou no dia que eu mandei fazer a notificação extrajudicial, não importa, atrasou. Configurei o atraso. Por quê? Porque se houver um segundo atraso, já é judicial, porque ele já fez um atraso e foi notificado, quer dizer, eu tenho a prova de que houve outro atraso anterior. Então, eu praticamente esgotei as modalidades da caução em contrato de locação. Existem muitas dúvidas em relação às garantias. E é por isso que o proprietário se socorre junto ao corretor, junto a uma administradora de imóveis de locação, junto a uma imobiliária, tá? Os contratos realizados da prestadora de serviço, corretor, corretora, administradora, imobiliária, para com o proprietário, por ocasião da captação desse imóvel, e é onde o corretor tem o seu ganho, cada imobiliária tem lá X% para captador, X% para quem aluga, cada um tem a sua política. Mas algumas em seu contrato oferecem os honorários advocatícios gratuitos e outros contratos só administração sem oferecer praticamente nada em troca. E se houver problema, o proprietário, né, juntamente com o administrador, tem que se socorrer a algum escritório de advogado ou a um advogado. Agora tem muito home office, muitos advogados hoje, como os corretores também, não necessitam nem ter espaço físico. E a OAB, ela facilita bastante também o advogado, que em regra geral, todas as seccionais têm salas para o advogado atender o seu cliente, né? Vai aqui uma ideia também, o Cresce, né, de adotar salas onde o corretor possa vir atender cliente. É muito legal isso, né? E mais uma vez, eu venho pedir a você, corretor, corretora, o compartilhamento dessa minha fala, dessa minha experiência, dessas dicas que a gente dá aos colegas,
me dá um like, faça a sua inscrição no canal Corretor Esclarecido. Isto vai ajudar a gente dentro aí das métricas feitas pelo YouTube, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, podem, através aqui do canal, mandarem as suas sugestões também. Eu tenho praticado aqui nas minhas falas aquilo que me acontece na semana. Não tem nada escrito, é tudo feito e falado por conta da lei seca, somada à experiência da gente. Agradeço imensamente a atenção e peço novamente, compartilhe o máximo que puder. Muito obrigado.